Quem é você quando as coisas não saem do jeito que você esperava ou queria? Quem é você nos dias que você prefere a morte do que viver? Quem é você quando você tem mais falta do que abundância? Quando você vê mais o vermelho do que o azul? Quem é você quando as más notícias te surpreendem? Quem é você quando a angústia te alcança? Porque ela alcançou Jesus no Getsêmani. Não pensa que a gente vai estar livre das angústias. Aliás, a Bíblia nos promete que muitas seriam as aflições do justo. Ao mesmo tempo que você quer ser justo, você sabe que ao se tornar justo atrai aflição, porque muitas serão as aflições, não do ímpio, do justo. Então, partindo desse princípio, nós precisamos entender quem nós realmente somos, porque a gente vai manifestar isso nos piores dias, nos dias mais escuros, nos dias mais terríveis. E a palavra de Deus em Jó vai nos contar uma história inspiradora, que nos dá um modelo. Deus é tão justo que em tudo na palavra de Gênesis e Apocalipse Ele nos dá um modelo do que fazer. Você está com um problema financeiro, a palavra tem um modelo, faça isso. Estou com um problema no casamento, faz aquilo. Estou com a mãe doente no hospital, faça orações. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Não importa o que você está passando, você vai me contar a pior tragédia e eu vou te mostrar um versículo que mostra a solução. Você vai me contar o seu maior problema e eu vou te mostrar que tem jeito. Porque nem a morte consegue colocar medo na palavra. Porque Jesus, quando venceu a morte, Ele nos deu o direito a sonhar, a ter esperança com a vida eterna. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se resume a esse mundo, nós somos o mais infeliz dos homens. Não existe nada nessa terra que possa te colocar medo de verdade, porque tudo já foi vencido na cruz. Não existe nada nessa terra que possa realmente te paralisar, porque tudo tem um jeito quando se trata da palavra de Deus. E na vida a gente está acostumado a muitas frases motivacionais, tais como: vai dar tudo certo. Não, não vai dar, mentira. Um monte de coisa vai dar errado. Já deu, inclusive, né? Quem é que já deu muita coisa errada na sua vida? A gente não seguia por frase motivacional, a gente seguia pelo que está escrito na palavra. Então nem sempre vai dar certo, mas mesmo quando dá errado, eu continuo acreditando naquele que faz as coisas acontecerem de novo. Nem sempre vai ser do jeito que eu quero. Tem várias coisas, tem negócios que eu queria muito e perdi o negócio. Tinha amizades que eu queria manter, mas ela preferiu ir embora, essa amizade. Muitas coisas eu desejei na vida e nunca pude ter. A vida não é do jeito que a gente quer, a vida não vai ser do jeito que a gente espera, porque, como eu sempre falo sobre destino, o nosso futuro está escrito. O que nós precisamos fazer é nos encaixar naquilo que Deus escreveu quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe. O que nós temos que fazer é aceitar aquilo que Deus colocou diante de nós. O problema é que, sentado aí com o ar-condicionado ligado, escutando uma palavra bonita, você acredita, mas no dia que você está chorando, no dia que você está desesperada, no dia que a má notícia escancara a tua porta, você não consegue acreditar no que você está acreditando agora. Eu falo e você concorda, aí sentado, mas lá fora, no dia mau, no dia da má notícia, é que você mostra para todo mundo quem realmente você é. Que tipo de fé você realmente tem? A sua fé só funciona aqui dentro ou funciona nos piores dias da sua vida? E Deus, como sempre, quer nos dar um modelo a seguir. Ele colocou aqui no livro de Jó: houve um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó, e aquele homem era perfeito e íntegro. Ele era o quê? Perfeito e íntegro.
Deixa eu já te adiantar a história. Esse homem aqui vai perder tudo, um dia só. Mas ele era perfeito e... Então nunca acha que aquilo que você perdeu é porque você não fez bem ou não era perfeito, porque até quem é perfeito perde tudo. A Bíblia diz que a chuva chove sobre os justos e injustos, e o sol nasce para os ímpios e para os justos. Tudo acontece a todos, diz Salomão em Eclesiastes. Tudo acontece a todo mundo. O justo pode investir um dinheiro e perder, o ímpio pode perder, e o ímpio pode investir um dinheiro e ganhar, a gente nunca sabe. Não é pelo nível da sua assertividade ou justiça que as coisas acontecem. Tudo acontece a todo mundo, diz a palavra. Se nós não podemos controlar o que acontece com a gente, então por que nós estamos na igreja? Então por que a gente está acreditando nesse Deus? Porque a gente consegue sim controlar o que a gente vai fazer depois que as coisas acontecerem. Realmente, eu não posso prever o que aconteceu hoje com minha mãe. Eu não consegui prever. Mas eu posso prever a fé que eu vou manifestar depois que a notícia chega. Você não pode prever se vai perder o emprego hoje, amanhã, se sua empresa vai prosperar ou quebrar. Nós fazemos previsões humanas, é claro, mas a gente não tem certeza de nada nessa vida. Mas nós podemos nos apegar a uma palavra de fé, de que o justo vai viver pela fé, vai chegar inteiro até o final, que Deus vai cumprir suas promessas. A gente pode se apegar a palavras. Tudo que nós temos na vida de verdade é a fé. O resto é tudo passageiro e incompleto, é muito limitado. A fé é a única coisa. Você recebe a pior notícia da sua vida, você está nos piores dias da sua vida, só a fé funciona. Não tem mais nada, outro que faz, não tem mais nenhum sentimento que faça sentido. E Jó era um homem perfeito, íntegro, alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. Ou seja, dificilmente teremos um Jó, porque para ser perfeito deve ser muito difícil. Íntegro é possível, mas ser perfeito? Aí ele afastava-se do mal, ele temia a Deus. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumento, e muitíssimos dos seus servos, de modo que esse homem era o maior de todos os homens do Oriente. Ou seja, Jó era o homem mais rico do mundo, porque naquela época só existia o Oriente. Não existia o Brasil, os Estados Unidos, não existia o Ocidente. Então, Jó era o homem mais poderoso da sua época. E o que vai acontecer com ele aqui é coisa de filme. E se não tivesse na Bíblia, talvez eu não acreditaria. Porque a Bíblia vai relatar que em apenas um dia, repete comigo, um dia, ele perdeu tudo que construiu a vida toda. A Bíblia diz que ele estava jantando, comendo, bebendo vinho com sua família, e chega um mensageiro para dar uma notícia para ele. E a notícia que chega para ele é o seguinte: um povo inimigo nos atacou e matou todos os animais. Jó, meu Deus, eram muitos animais. Mataram os bois, mataram. Ele volta a comer. Chega um outro mensageiro. Assim, Jó, vem correndo. Caiu fogo do céu. Não sei te explicar o que aconteceu. Se foi um meteoro, não sei o que foi. Sei que matou todos os seus servos e todas as suas ovelhas. Que? De repente chega um terceiro mensageiro. E esse vai ser o pior. E fala: Jó, um vento muito forte bateu na casa onde estavam todos os seus filhos. Desmoronou os 4 cantos da casa. E eu venho aqui te dar a notícia que todos os seus filhos morreram. Em um dia, ele perde todos os seus bens materiais, todas as suas conquistas, o seu orgulho.
E um dia ele perde o que o ser humano tem de mais precioso, que é a família. Ele perde absolutamente tudo. Tem gente que perde um emprego que você conquista outro depois e até melhor. E ao perder o emprego amaldiçoa a Deus. Tem gente que perde um amigo e sai da igreja. Graças a Deus aqui não acontece isso, mas lá em São Paulo está acontecendo muito. Tem gente que despreza tanto a presença e a santidade de Deus, que fica nervoso com Deus porque Deus não dá a coisinha material que você está querendo de Natal. É porque nunca leu a história de Jó, não acredita na Bíblia. Porque se você acreditasse na Bíblia, você nunca ia duvidar de Deus ou colocá-lo em xeque. O problema de você achar que é uma injustiça o que aconteceu com Jó, afinal de contas, ele era perfeito, ele era íntegro e tudo isso aconteceu, que Deus é esse, é porque você está aqui na terra e não consegue escutar o que está sendo negociado nos céus. E o que aconteceu com Jó foi fruto de uma conversa entre Deus e Satanás. É por isso que você nunca pode ficar revoltado, revoltada com o que você está passando, porque você não sabe o que foi combinado. Nós não temos o poder de escutar o que é falado nos céus. Aliás, nós não temos o poder de escutar nem o que está sendo falado depois daquela parede ali. Se tiver alguém falando mal da gente ali, depois daquela parede ali, a gente já não está sabendo. Olha como é que nós somos limitados. Às vezes, vou te dar uma informação importante, hein? Anota. Às vezes Deus tira algumas pessoas do teu lado porque você não está escutando coisas que Deus está escutando. Você fala, Deus, mas eu queria tanto aquela pessoa do meu lado. É que eu escutei coisas que você não escutou, meu filho. Deixa eu tirar. Posso continuar? Jó não tinha ideia, mas seu nome foi negociado em uma roda espiritual, onde estava Deus, os anjos e Satanás. Satanás se apresenta, está aqui no versículo 8, versículo 7, vou começar do 6, ó. Houve um dia em que os filhos de Deus, os anjos, apresentaram-se diante do Senhor, e Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, de ir e de vir sobre a terra, de nela andar para cima e para baixo, de rodear a terra. E o Senhor disse a Satanás, observaste o meu servo Jó? Ou seja, Deus estava tão admirado com a vida de Jó, que de todo mundo que existia no mundo, ele foi perguntar para Satanás logo se ele tinha visto Jó, porque Jó estava dando tanto prazer a Deus. Ele falou, mas você viu? E aí Satanás, serpente aproveitadora como sempre, começa a falar, mas aí é fácil, você deu casa para ele, você deu comida para ele, você deu filhos para ele, você abençoou ele de todas as formas, aí é fácil te adorar. Quero ver te adorar sem nada. A gente consegue desmentir Satanás agora, quer ver? Quem aqui já adorou a Deus sem R$1 no bolso? Levanta a mão. Aí, ó, aí Satanás, como dá? Quem aqui já adorou a Deus em dias muito difíceis? Você estava com lágrimas nos olhos, mas os joelhos estavam dobrados. Quem? Viu como Satanás é mentiroso? Ele diz que nos piores dias da nossa vida a gente não vai conseguir servir a Deus. Mentira. Ele não consegue sondar nosso coração. Nos piores dias da nossa vida nós vamos mostrar para o mundo inteiro quem nós somos de verdade. Nos piores, porque mostrar quem nós somos no dia bom até o ímpio faz. Aí todo mundo ri no dia bom. Todo mundo dá testemunho no dia bom. Todo mundo posta stories no dia bom. O problema é o que você faz no dia que dá tudo errado. O problema é o que você faz no dia que não tem mais jeito. O problema é no que você acredita e para quem você corre quando não tem mais saída. Vou repetir. No que você acredita e para quem você corre quando não tem mais saída.
Esse é o problema. Então Deus autoriza Satanás a tocar em Jó. Fala, tá bom. É uma aposta? Vá lá, encosta nele, só não toca na vida dele, não tira a vida dele. O resto você pode fazer e a gente vai chegar a essa conclusão. Quem sabe aqui, quem tem a consciência que Deus já viu o futuro? Quem já sabia disso? Você... Todo mundo? Só 3 pessoas? 4, 5? Para quem não sabia, eu vou te dar essa informação. Deus já viu o futuro. Já viu. Então quando ele fala assim, pode fazer, ele já sabe que você venceu. Quando ele fala para Satanás, pode encostar, é porque ele já tinha visto Jó vencendo aquilo. Ele já tinha visto a restituição de Jó. Ele já tinha visto todos os milagres e os prodígios que iriam acompanhar a vida de Jó depois dali. Ele tinha visto o coração de Jó. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa te provar para conhecer teu coração. Você está limitando a Deus assim, poxa. Deus está me provando, está me botando essa dificuldade para conhecer meu coração. Não, gente, Deus já conhece. Ele já te viu até o teu futuro, ele sabe até o dia que você vai partir. Ele está te provando para mostrar para os outros o seu coração. Não para ele já conhece. Ele permite os piores dias chegarem para todo mundo saber que no dia de sol Deus é Deus e no dia de chuva Deus é Deus. No dia das boas notícias Ele é Deus e no dia da má notícia Ele continua sendo Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ele já viu o teu final. Ele não quer ver você sofrer, ele quer mostrar para todo mundo quem você é de verdade. É por isso que você passa por isso. Jó nunca estaria sendo falado aqui milênios depois, se ele não tivesse sofrido o que sofreu, perdido o que perdeu. Ele era rico, mas ninguém aqui estaria falando dele porque ele era rico. Ele era um homem justo, mas ninguém estaria aqui falando porque ele foi justo. Ele está aqui falando porque ele passou de uma tragédia, por uma tragédia e sobreviveu. Quem sobrevive aos dias maus, quem fica de pé depois de um dia escuro, entra para a história. Você não é comentado pelo dinheiro que ganhou. Pelo dinheiro que você ganhou, você vai ser invejado. Você vai ser comentado. Seu nome vai rodar como referência quando você sobreviver às situações que Deus permitiu. O nome disso é testemunho vivo. Deus vai te levantar como um testemunho vivo. Nenhuma dificuldade vai te pegar de vez. Nenhuma armadilha vai ter efeito sobre você. Se você tomar um veneno, não vai ter efeito no seu corpo. Porque tudo que vier de dificuldade vai ser para revelar quem você é de verdade. Não vai ser para te abater, vai ser para te promover. Só que Jó teve que passar por tudo isso sem saber que isso era uma conversa que teve no mundo espiritual. Você não tem a mínima ideia dos planos que Deus tem para você. Se eu perguntar assim, você sabe o que Deus quer para você amanhã? Você não vai saber dizer desculpa. Ninguém sabe. Quanto mais daqui a 20 anos. Mas Deus sabe e já está sendo discutido o seu futuro nas regiões celestiais. Agora, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Então todas as coisas são todas as coisas. Isso que você está passando hoje, quem está passando agora por uma dificuldade? Você está atualmente numa dificuldade muito grande, levanta a mão bem alto. Isso que você está passando é para cooperar para o seu bem. O que ia demorar 10 anos vai chegar em 1 mês. Portas que estavam fechadas vão se abrir agora. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus, dê um forte aplauso ao Senhor. Deixa ele escutar. Deixa ele ouvir quem o ama. Deixa ele ouvir quem o ama. Aleluia. Versículo 18. E
Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E eis que veio um grande vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, caiu sobre os jovens, e eles estão todos mortos. Só eu escapei para te contar. Eu não sei se você reparou, mas na vida sempre sobrevive o fofoqueiro que vai dar má notícia. Pode reparar. Pode reparar. Rapaz, a tragédia acontece a quilômetros de você. Alguém te acha para te contar a tragédia. É impressionante como notícia ruim o povo adora espalhar. Notícia boa não dá ibope. Ninguém divulgou quantos aviões decolaram ontem com sucesso, mas se caísse um, ia ser noticiário por um mês. Ou seja, a sua vitória você vai ter que guardar para você e os seus amigos íntimos, porque os de fora não vão celebrar com você. Não dá ibope a vitória dos outros. Os de fora, desculpa te falar isso, eles estão ansiosos pela tua queda, porque eles alimentam a desgraça da vida deles com a tragédia que acontece na vida dos outros. Mas Deus vai te livrar de andar com pessoas que se alimentam da desgraça dos outros. Só eu escapei para contar-te. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Ele não gritou, não gemeu, não reclamou, não amaldiçoou, não murmurou. Ele adorou no pior dia da sua existência. E disse, ele ajoelhado, prostrado, com a cabeça raspada, com a roupa rasgada, ele fala assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. O Senhor me deu tudo isso e o Senhor tomou. Então louvado seja o nome do Senhor. E mesmo com tudo isso que aconteceu, Jó não pecou e nunca culpou a Deus pelo que aconteceu. Um dos maiores objetivos da sua vida precisa ser a maturidade. Isso aqui é um homem maduro. O que vai deixar ele famoso é a maturidade de Jó. Apesar dele ser íntegro, ninguém estava deixando ele famoso porque ele era íntegro. Ele era perfeito e ninguém estava divulgando ele porque era perfeito. Mas quando ele passou pelo que passou e manteve a maturidade, aí o cara começou a ficar famoso. Todo mundo pregando sobre Jó. Porque você sabe muito bem que se alguém te ferir, falar mal de você, você já começa a chorar. Imagina passar por tudo isso que Jó passou num dia só. O que acontece com as tuas emoções? Tuas emoções se descontrolam. Você perde o controle. Você não sabe o que pensar. Sua mente fica confusa. Você fica desorientado. Você perde a visão do próximo passo. E uma das coisas que o inimigo mais trabalha com a gente é a confusão mental, para a gente não enxergar o próximo passo. Porque como ele não pode tocar no teu futuro, porque já está blindado por Deus, quem recebe, ele tenta te desorientar no próximo passo para fazer você perder tempo. É por isso que a Bíblia diz que luz para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ou seja, para você estar sempre orientado no próximo passo, você precisa estar com isso aqui sempre aberto. Você precisa estar lendo sempre. Você precisa estar em contato com a palavra sempre. Até porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir a série do Netflix. Pode ouvir, não tem problema. Mas, portanto, você escute mais a palavra de Deus. Porque a fé não vai vir pelo filme novo. A fé vai vir pelo escutar a palavra. E nos dias difíceis, a série não vai te ajudar em nada. A palavra vai te salvar.
Então começa a reestruturar o tempo do seu dia, a prioridade dos teus ouvidos. Eu vim aqui para te cobrar isso. Priorize o que seus ouvidos estão escutando, porque é isso que vai te dar força no dia difícil. E por mais que a gente queira muito que a nossa vida dê certo, e por mais que a gente ore muito e sejam homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, nós sabemos que até o fim das nossas vidas ainda passaremos por dificuldades. Quem já sabe disso? Quem já percebeu isso? Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui já pediu muito para sair de um problema para Deus? Você estava num problema e falou: Deus, me tira desse problema. Você sabe que hoje em dia eu tenho até medo disso? Eu tenho, cara. Sabe por quê? Porque às vezes vem um problema pior depois. Não, estou falando sério. Você fala: Deus, me tira desse problema. Quando vem um outro problema, porque a vida não para de vir problema, você fala: estou brincando, Deus, volta para aquele mesmo. Várias vezes eu falo: Deus, me tira disso. Deus, tá bom, tirou. Mas na vida a gente vai ter aflições. Aí vem a próxima aflição. Aí você não aguenta, porque é pior do que a outra. Tem problema que é bom até você ficar um tempinho tranquilo. Tá bom. Tá bom esse aqui, deixa esse aqui. Ninguém sabe o que está por vir. Então a gente não consegue entender. Eu sei de uma coisa: eu vou ter muitas dificuldades. Eu vou ter dias bons, mas eu vou ter também muitos dias ruins. Vai ter dia que eu vou conseguir sorrir com meus amigos, jantar com a minha esposa. Mas vai ter dia que eu vou estar chorando como hoje. Vai ter dia que a vida não tem tanta graça como em outros dias. E ainda assim, a minha fé é inegociável. Ela não muda por causa do meu dia. Meu dia que muda por causa da minha fé. Nós precisamos entender, e não é fácil entender isso, que Deus já determinou o teu futuro, que Deus já escreveu os teus próximos passos, e que todos os planos dele, Jeremias 29:11, todos os planos dele são de paz e bem. Não tem um plano de perversidade de Deus para a sua vida, não existe. Tiago, mas se ele planejou uma tragédia na minha vida? Não planejou. Está escrito, a Bíblia não mente, Deus não pode ir contra a sua própria palavra, está escrito isso. E ele fala: eu tenho planos para vocês, são planos de bem, não de mal, são de paz e não de guerra, para vos dar o fim que vocês desejam. Está escrito. O problema é que para a gente viver o fim que a gente deseja, a gente passa por coisas que não queria passar. Ninguém quer perder alguém querido. Ninguém quer ficar desempregado. Ninguém quer passar uma vergonha financeira. Ninguém quer ser abandonado por alguém que amava muito. Na hora que o amigo tinha que ser seu amigo, ele te abandona, te esfaqueia pelas costas. Graças a Deus aqui nunca aconteceu isso. Mas tem amigo por aí que está traindo os outros. Nós precisamos entender que isso vai sempre existir, vai continuar, e não tem o que você faça que evite os problemas acontecerem. Você só vai poder, através da sua fé em Deus, conduzir melhor os problemas, sair deles mais rápido. Tem gente que se entrega aos problemas. Tem gente que já se entrega. Eu acredito até o final. Eu acredito até o último minuto. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei de onde Ele me tirou e onde Ele me colocou. Eu lembro muito bem de onde Ele me tirou. E se você se lembrar de onde Deus já te tirou, se você lembrar agora, só um pouquinho, por mais difícil que seja, das vergonhas que Ele já te tirou, para te colocar aqui hoje, escutando essa palavra, você vai lembrar também que existem dificuldades que a gente vai passar sorrindo, porque o Deus que nos tirou da lama também vai nos tirar da dificuldade. O Deus que nos tirou da vergonha também vai nos tirar do dia difícil. Porque é o mesmo Deus que continua operando. O mesmo Deus que operou na vida de Jó vai operar nas nossas vidas hoje. O final de Jó vocês conhecem. Ele foi restituído em dobro.
Ele ganhou tudo em dobro. Teve mais filhos e filhas, recuperou todos os animais, todas as suas posses, e entrou para a história para sempre. Como um homem que foi incentivado por todos a amaldiçoar a Deus. A própria esposa dele falou: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas você escutar isso da pessoa que tinha que te apoiar. No dia mais difícil da tua vida, a pessoa que era para te apoiar, falar: meu amor, não fica assim não, vai dar tudo certo. Fala o seguinte: viu? Deu tudo errado. Agora é só amaldiçoar a Deus e morrer mesmo. Imagina. Sabe o que ele fez? Orou, não amaldiçoou. Ele estava literalmente sozinho, largado. Vai piorar depois, a gente não vai entrar por causa do tempo, mas ele vai começar a ficar doente. A carne dele vai começar a apodrecer, vai ser pior. Ele não vai poder mais entrar em nenhuma casa, porque ele está tipo um leproso, sentado no chão, se coçando com um caco. É o que a Bíblia diz. Ele estava no último estágio de vergonha do ser humano, de miserabilidade do ser humano. E ainda assim ele está falando assim: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Você sabe por que você reclama quando perde? Porque você não acredita que foi Deus que te deu. Porque se você acreditasse que foi Deus que te deu, você não teria o sentimento de perda, e sim de toma. Não é que eu perdi, Deus é que tomou, porque Ele que me deu. Ninguém pode tomar o que Deus deu. Só Ele pode pegar o que Ele entregou. Você não perde, Deus é que toma, quando você está no centro da vontade dEle, e Ele sabe por que toma, e para te dar o que mais. Porque a matemática de Deus a gente não consegue entender. Ele toma um para devolver dois. Eu duvido que algum de vocês, aqui já ficou de madrugada olhando para o céu falando: duvido que o sol vai nascer amanhã. Ah, Deus não é tão poderoso assim não, duvido que esse milagre, não pode ser. E se dá um problema aí no cometa, sei lá, no fuso horário, não nascer esse sol. Quem aqui já duvidou que o sol ia nascer? A Bíblia diz: tão certo como a alva da manhã, tão certo quanto brilha a luz do dia, Deus vai resplandecer sobre você também. É certo. Mas é certo porque a gente não duvida. O sol nasce porque a gente nunca duvidou que vai nascer. Mas que as coisas vão acontecer na sua vida, você duvida? Então Deus que faz nascer o sol não pode fazer nascer uma vitória hoje na tua casa? Então o Deus que faz a lua baixar para o sol aparecer não pode hoje colocar a vitória nas tuas mãos? Eu declaro que hoje Deus vai colocar uma vitória nas tuas mãos. Hoje, nessa quinta-feira, Deus vai colocar uma vitória nas tuas mãos. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama o Senhor, você está nessa lista de surpresas. Teu coração não consegue conceber, seus olhos não conseguem visualizar, sua mente não consegue imaginar o que Deus está preparando para você nessa quinta-feira ainda. A proteção que Deus está colocando sobre a tua casa, nenhum dos teus vai se perder. Deus está desfazendo armadilhas que estavam no seu caminho, já estava posta. Deus está agora desarmando nessa quinta-feira. Situações que seriam impossíveis você passar, Deus vai te dar uma força sobrenatural para não só você atravessar, como sair ainda maior dessa dificuldade. Você será como Jó, falado em toda a terra pelo que sobreviveu. O que Deus está trazendo para a sua vida hoje é uma capacitação sobrenatural. O nome disso é unção. Ele está te ungindo para um novo tempo, onde dificuldade não vai conseguir mais te parar, onde problema não vai tirar mais teu sono, onde os dias maus não vão mais roubar a tua fé. Tudo vai se encaixar. Aconteça o que acontecer, você vai continuar caminhando. Hoje eu precisei mostrar para Deus que Ele podia contar comigo. Eu recebo uma notícia como essa, eu estou extremamente abalado com tudo. Meu irmão que mora fora do país está voltando amanhã, está preparando tudo.
E eu preciso decidir, eu vou cumprir o que Deus me chamou ou vou deixar o problema me vencer? Pergunta mais inteligente ainda, eu posso fazer alguma coisa nesse impossível ou é Deus que vai fazer? Então deixa eu cumprir minha parte, porque Deus vai fazer a dele. Quando você cumpre princípios, Deus cumpre as promessas. Quando você cumpre sua parte, Deus faz o impossível que só Ele pode fazer. Não duvide do porquê Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui porque o que você já passou vai servir de experiência, o que você ainda vai passar vai servir de testemunho. Vai ter uma virada na tua situação. Deus vai dar uma virada na tua vida. A tua vida sentimental nunca mais vai ficar perturbada. A tua vida emocional nunca mais vai ficar ressentida e abalada. A tua vida financeira nunca mais será envergonhada. A tua vida familiar jamais será tocada. Deus agora está dando uma reviravolta em todas as áreas da tua vida. Deus agora está dando uma reviravolta porque Ele quer mostrar para todo mundo quem é você quando tudo dá errado. Quem é você quando o dia escuro chega. Ele quer mostrar para todo mundo que aquele vizinho que duvida da sua fé, aquele familiar que duvida quem é você, eles vão ver no pior dia da sua vida, nos dias difíceis, nos dias dos problemas, o Deus que você serve, a fé que você tem, a sabedoria que você possui, o conhecimento que você carrega, todos vão ver o Deus que te levantou. Todo mundo vai ver o Deus que te levantou. Todo mundo vai ver o Deus que te tirou lá de baixo. Todo mundo vai ver.